Atos, capítulo de número 27, vamos falar sobre o tema ventos contrários, tá certo? Assim nós lemos: quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando no navio de Andramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. Guarda essa palavra no coração. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança, e temendo que fosse encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, era necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra e, lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando a um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisso os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote do mar, a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo:
Hoje é o 14º dia em que, esperando vocês, estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio, jogando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar, soltaram também as amarras do leme e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando, mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar, os primeiros a se lançar no mar e alcançar a terra, quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha, que se chamava Malta, os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e tirado da fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que era um deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém. Podem sentar, meus queridos. Como introdução a essa mensagem, vamos juntos, eu espero que você cante comigo um dos hinos mais conhecidos no meio evangélico dos últimos anos, clássico, Situações de Logos. Louve ao Senhor junto comigo neste momento. Vai sair, não vai? Pode aumentar um pouco. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei.
além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Um detalhe, eu passei o playback, só que veio com letra. Mas vamos continuar louvando ao Senhor. Aí. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Louvado seja o Senhor. Meus queridos, nosso texto nos traz uma experiência fortíssima de Paulo, que intencionava ir para Roma, para de lá ser enviado para a Espanha, que era tido como o ponto mais distante geograficamente de então, com o objetivo de levar o Evangelho e a palavra do Senhor, como ele já vinha fazendo em boa parte da Ásia Menor e também já parte da Europa, a partir da Macedônia. Mas não ocorreu como ele assim preliminarmente imaginava na sua agenda e no seu planejamento, mas que estava dentro dos propósitos de Deus, que ele passasse por aquela experiência do que nós estamos chamando de ventos contrários. Mas uma lição que o texto nos traz, como também introdução e destaque, é que é preciso que a gente atente para as advertências que nos vêm quando nós fazemos o planejamento de viagem. Todos nós gostamos de viajar, sejam das formas mais variadas, e geralmente quando nós viajamos, nós temos pelo menos 3 pressupostos. Onde estamos, o que é que nós vamos levar, e que caminho nós vamos trilhar, e qual destino a chegar. E nesse processo, nessa perspectiva, o que é preciso ser providenciado, e os cuidados com a viagem. Aquilo que a gente pode chamar de sinalizações, de advertências, principalmente se a viagem for, exemplo, por terra, com carro. Existem sinais que não podem ser ultrapassados, existem advertências que precisam ser seguidas. Também se aplica isso do ponto de vista tanto da aeronáutica como também da marinha. Neste caso, especificamente do texto, Paulo tinha dito que para chegar até em Creta já foi uma dificuldade enorme, quando eles saíram exatamente ali em direção ao caminho que estavam trilhando. E Paulo, veja que coisa curiosa, Paulo queria chegar lá em Roma como pregador, como missionário, mas não preso como estava. Paulo já tinha passado 2 anos na prisão em Jerusalém por amor a Jesus. Ele estava preso junto com tantos outros presos numa embarcação que fez um ponto de parada inicialmente em Creta, mas o vento já era contrário, o contexto já era o mais difícil possível, e Paulo vai advertir que eles não partissem de Creta naquele sentido, e isso nós encontramos
no verso de número 10, quando Paulo diz: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o texto diz que o centurião, chamado Júlio, dava muito mais atenção ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Atenção, amados irmãos, muitas vezes nós colhemos consequências de atitudes e de ações precipitadas da nossa parte. Certamente que hoje muita gente pensa: se eu tivesse ouvido aquele conselho lá atrás, se eu tivesse ouvido o que meu pai e minha mãe me falaram, eu não estaria vivendo isso que estou vivendo agora. Seja num relacionamento, seja numa realidade de vida, nós precisamos ouvir as advertências, o cuidado que os outros assim nos transmitem. Eu me lembro muito bem que Sansão tinha tudo para ser plenamente realizado, plenamente feliz, cumprindo o propósito de Deus. Não ouviu a instrução de Deus, não ouviu a instrução dos seus pais, pagou um alto preço com a própria vida, cumpriu o que Deus tinha designado para ele vencer os filisteus, ao custo dos seus olhos e ao custo da sua própria vida. Nós precisamos estar atentos com as advertências que nos vêm, para depois não incorrermos em situações que venham a nos trazer grandes prejuízos. Fica essa lição muito clara para o coração. Poderiam ter evitado um sofrimento enorme se tivesse ouvido o que Paulo tinha dito. Apesar disso, quando Deus tem propósito naquilo que faz, mesmo que não dentro do nosso script, não mesmo que dentro do nosso arcabouço, escopo de caminhada, nós podemos colocar como primeiro ponto dessa palavra aqui, que apesar da clareza do destino, nós estamos sujeitos aos vendavais que vêm no caminho. Mesmo que você esteja fazendo a vontade de Deus, mesmo que você esteja honrando ao Senhor, sendo fiel a Deus, procurando andar na presença do Senhor, você pode viver situações de tempestade, de ventos contrários. Por quê? Porque assim é a vida, e Deus não deixa de ser Deus, nem de estar cuidando, nem guiando todas as coisas, mas nem sempre vai ser como a gente planeja, como nós desenhamos ou escrevemos. Paulo imaginava algo que Deus tinha de forma totalmente diferente para manifestar a glória dele. Aquela tempestade que viria, aquele vendaval terrível que realmente destruiria toda a embarcação, mas Deus preservaria as 276 vidas, como ele vai confirmar para Paulo. Era propósito de Deus, mesmo que Paulo nem imaginasse que teria que passar por aquilo. Eu pergunto: você está enfrentando ventos contrários? Existem tempestades na sua vida, mesmo você fazendo a vontade de Deus, mesmo você honrando ao Senhor? Talvez sim, talvez no seu dia a dia, talvez no enfrentamento, numa batalha atual que você esteja passando, uma adversidade. É porque Deus está lhe punindo? É porque você não está honrando a Deus? É porque você está distante do Senhor? Não, é porque Deus está conduzindo tudo para a glória e honra do nome dEle. É porque a sua vida está no altar do Senhor, e esses ventos contrários, essa tempestade, esse vendaval, não será para a sua destruição, não será para o seu mal, mas será para que a glória de Deus seja manifesta em sua vida. Guarde isso no coração. E nós vamos juntos louvar ao Senhor com uma música agora, uma estrofe juntos, de um dos hinos do cantor cristão, que muito apreciamos, e eu espero que você cante comigo neste momento, juntamente com o Ministério de Adoração. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar.
sim, sossegai. Aleluia. Essa é a ordem do próprio Senhor para nós, nesses momentos de batalhas que a vida nos traz, como Paulo estava enfrentando. Por isso que o segundo destaque que eu quero fazer nessa palavra é que perante os ventos contrários, precisamos olhar para Deus e não para as circunstâncias. As circunstâncias eram mais adversas, ou seja, agora eles passam diversos dias, diz o texto sagrado, que nem o amanhã eles enxergavam, nem o sol eles conseguiam contemplar. Pelo que a gente vê lá na frente, foram quase 14 dias. Uma expectativa enorme de pelo menos ver um flash do sol, mas não havia. Era só de fato ventos contrários, agitação, tempestade, vendavais. Não dá para imaginar uma situação dessa. 276 pessoas dentro de um navio e se desfaziam de tudo, tiravam até a estrutura do próprio barco. Não eram só as malas, mas era tudo. Jogavam por quê? Porque estava a circunstância mais adversa. Nesse momento é que Paulo vai chamar a atenção deles e vem uma lição muito clara aqui, irmãos. Tendência nossa, no momento da tempestade, dos ventos contrários, é olhar para aquilo que está ao nosso redor, para o que está nos angustiando e agitando. Mas Paulo chama-os para que olhassem para além, para olharem para o Senhor, olharem para Deus. Paulo diz assim, olha, de fato, vocês não deveriam ter navegado. Eu disse isso para vocês. Mas veja que Paulo não vai passar na cara. Paulo não vai usar aquele expediente. Eu avisei, eu disse. E ficar agora acossando e assodando-os, não. Tem às vezes a tendência de alguns de nós, quando, por exemplo, quer ver um exemplo muito interessante, que sempre nos, como diz um amigo meu no interior, sempre nos arrupia, quando a gente ouve essa expressão, que é assim, quando a esposa diz, depois da gente não tê-la ouvido, eu avisei, eu lhe disse, ou vice-versa. Mas eu creio que seja esposo, pai, mãe, quando diz isso, não vai querer agora estar atacando a pessoa, mas agora vai mudar o discurso e dizer, mas mesmo tendo ocorrido, a gente vai confiar em Deus, essa situação vai mudar. Seja ela de ordem financeira, seja ela de ordem física, seja ela qual for a situação, não vai ficar usando isso como pretexto para agora provocar um outro, mas vamos juntos confiar em Deus, vamos olhar para Deus. E Paulo diz assim, Deus me falou através de um anjo, que nós não vamos morrer, todos aqui sairão com vida. Talvez alguém diria, como é que a gente vai sair com vida desse jeito? Essa agitação toda, o barco se quebrando, a gente no meio do mar, mas quem estava cuidando e quem estava conduzindo era o próprio Senhor. Amados irmãos, seja qual for a tempestade, seja qual for o vendaval, seja qual for a ventania que você estiver enfrentando, se Deus está com você como está conduzindo, você vai sair daí ainda mais fortalecido para a glória do Senhor. E Deus manifestará os seus propósitos naquilo que Ele tem, além do que você planejou inicialmente na sua viagem, na sua trajetória. O texto vai nos dizer que Deus vai cuidando de cada etapa e tem uma ação muito boa da parte de Paulo. Além de fé, e fé se exerce no momento do desafio, no momento da angústia. Seja um homem de fé, seja uma mulher de fé, e não de medo e de pavor. Eu citei na oração que Paulo disse para Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor, de covardia, mas de amor, de moderação e de poder. Que você siga com fé, com confiança, mesmo que esteja enfrentando uma tempestade. Outra questão importante é que Paulo para um momento e diz, olha, não comemos nada por quase 14 dias. Imagine a situação de todos eles. Vamos comer, mas antes vamos agradecer. Pega o pão, agradece e come. Como conseguir comer no meio de tanta tempestade e de tanta agitação, se não for pela confiança no Senhor? É possível dar graças no meio da luta? Às vezes é muito fácil você dar graça depois que passa pela luta. Mas durante a luta, durante a provação, mesmo sendo assodado, veja que o texto vai nos mostrar alguns homens bíblicos, um deles é Jó, que mesmo com toda angústia, confiou em Deus, até mesmo se a própria vida fosse ceifada. Adore ao Senhor em meio à luta que você esteja passando, glorifique ao Senhor, dê ações de graça ao Senhor, e Ele não vai deixar faltar nada ao que você precisa na trajetória da sua vida. E Paulo faz isso, e eles então agora se animam e recobram o ânimo para continuar agora navegando, para chegar no destino que Deus tinha prometido.
prometido para ele. Qual é a circunstância desfavorável da sua vida? Eu não sei. Pode ser que a sentença pareça a mais negativa. Pode ser que o diagnóstico seja o mais pessimista. Mas quem tem a ordem acima de tudo é o Senhor, Deus dos céus e da terra. Aquele que pode todas as coisas. E quando opera, ninguém pode impedir. Para quem não há impossíveis, Ele está com você na sua vida, na sua trajetória, neste momento, seja o que for, que esteja enfrentando, talvez nem entendendo, mas o Senhor dos céus e da terra está conosco. Por isso que nós vamos cantar agora o segundo momento do Sossegar juntos. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. Louve ao Senhor. As sondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, quem leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu. Diga um para o outro agora. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Aleluia. Apesar da circunstância, eles estavam confiantes, mas era muito desfavorável. Como chegar? Aonde chegar se nem avistavam nada? É quando o texto sagrado diz que eles começaram a medir. Inicialmente, 30 e poucos metros ainda de profundidade, depois 27 metros. Mas o Senhor estava conduzindo o barco para a direção certa. É quando eles acabam encalhando em um lugar, mas a pancada é tão forte que o barco começa agora a se quebrar. E o que fazer? Qual a distância agora para a praia? É quando há da parte de Deus, na orientação paulina, de que eles pudessem, os que sabiam nadar, seguissem nadando. Se fosse o meu caso, certamente que eu ia pegar alguma madeira, porque não domina a natação como você, como o Rafa, entre outros aí. Ou então os destroços, de alguma forma, se virassem, mas chegariam lá. Certamente que a angústia e o medo estavam no coração de cada um deles. Mas uma expressão que eu gosto muito, irmãos, antes de que essa navegação se parta todo, é que eles lançam âncoras, e são 4 âncoras. E como a gente está tratando também de uma aplicação espiritual, essas âncoras precisam estar presentes em nossas vidas. Primeiramente, a âncora da fé, da confiança absoluta, ela precisa estar na sua vida. A âncora da esperança, de você nunca se desesperar, mas acreditar que em meio ao sofrimento o Senhor está conduzindo tudo na sua vida, mesmo em qualquer circunstância adversa. Terceiro lugar, a âncora que nós podemos chamá-la da âncora do cuidado mútuo. Havia agora uma preocupação de um para com o outro, para que justamente todos pudessem se salvar. Olha que tinha muitos ali presos, ao ponto de um dos comandantes lá do centurião pensar em matar a todos. Mas o comandante lá, Júlio, disse: não vamos matar, vamos preservar, porque tem Paulo aqui. Veja como uma vida pode abençoar toda a embarcação. Você pode fazer diferença e preservar tantas vidas através de sua vida. E em quarto lugar, era justamente agora a âncora da certeza na condução de Deus, no que eu vou agora ter como último ponto desta mensagem, que é exatamente: os propósitos e promessas do Senhor se cumprirão, não obstante os ventos contrários, para que Ele seja glorificado. Vou fazer uma pergunta agora à igreja, não apenas como um jargão, mas como uma confiança do meu coração. Quem crê nas promessas de Deus para a sua vida aqui? E quem crê que as promessas de Deus continuam de pé para você? Firmes? Todas as promessas do Senhor se cumprem em quem acredita e confia. Há um texto que guia muito meu coração, que está em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem
daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E Paulo começa essa palavra dizendo: sabemos, confiamos nisso, mesmo que seja contrário, mesmo que seja difícil, todas as coisas, não só as que são boas para nós, mas mesmo as ruins, as difíceis, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia nessa palavra no seu coração. Os propósitos de Deus continuam firmes, como Deus disse para Jó, e Jó assim replicou: os planos do Senhor não podem ser frustrados, os seus propósitos não podem ser impedidos, quando se vive para Ele. O que é que acontece? Todos eles chegam lá no mar, na beira-mar, na areia, 276 vidas. E com quem é que eles se deparam? Se deparam com pagãos. Imagina o cenário. Qual era a tendência? Pensar que seriam mortos. Aí pensariam: não morremos no mar, vamos morrer agora aqui nessa ilha, nessa praia. Pelo contrário, diz o texto que os pagãos, que nem falavam grego, nem muito menos latim, os acolheram e fizeram uma grande fogueira para os aquecer, porque era muito frio. Se estava frio o clima, imagina como estava dentro da água. E agora eles são aquecidos. Quando nós confiamos no Senhor, Ele usa pessoas que a gente nunca imagina para cuidarem de nós. Gente que nem parente nunca nos conheceu e nos abençoa. Quem já foi abençoado por alguém assim? Irmãos, na minha caminhada de vida, se cumpre muito o que está lá da parte de Jesus. Não tenha quem tenha deixado pai, mãe, tio, pai, mãe, ou qualquer parente por amor de mim, que não receba 100 vezes tanto aqui, com tribulação, e no porvir a vida eterna. Quanta gente tem nos ajudado como família, quando a gente deixou o Recife, deixou toda a vivência familiar, e sem uma base, um suporte do ponto de vista familiar, viemos. E quantos de vocês, dentre outros, na Bahia Batista, mas principalmente a IBG, são nossos pais, são nossas mães, são nossos tios, são nossos irmãos, são nossos filhos. É um Deus que cuida, é um Deus que usa pessoas, é um Deus que mobiliza. Usou os pagãos para fazerem isso. Aí, naquela alegria toda, o texto bíblico diz que só Paulo saiu para buscar mais gravetos, porque todos estavam ali animados. Só que para que o fogo continue aquecido, é preciso ter gravetos. E aqui vem uma linguagem. Você está buscando graveto para aquecer quem está ao seu redor? Você está buscando graveto para a sua família? O graveto da fé, da confiança, o graveto do amor. Ele agora passa a dar um exemplo que só ele faz e nenhum mais faz, e que a gente precisa estabelecer, da oração, da confiança. E agora, quando ele traz os gravetos que vai jogar lá na fogueira, em meio lá aos gravetos surge uma víbora altamente venenosa que pica a sua mão e fica lá pendurado na sua mão. Aí os pagãos dizem assim: esse homem é um amaldiçoado, porque não morreu no mar, e agora os deuses vão matá-lo nesse momento. Porque ninguém que fosse picado por uma víbora daquela continuaria vivo. Paulo sacode da víbora, eles ficam esperando Paulo agora cair, espumando, entrando em colapso. Só que Paulo continua tranquilo, sossegado e sereno. E agora eles dizem: esse é um Deus. Ao invés de dizer que é um amaldiçoado dos deuses, este é um Deus. Mas depois identificaram que era Paulo, que nem era amaldiçoado, não era um homicida do ponto de vista ali imediato. Ainda que uma lição interessante aqui que me vem à mente. Paulo foi um assassino e um homicida? Ele matou Estevão, participou da morte de Estevão, de muitos, não foi isso? Ao ponto de o texto dizer, quando ele foi resgatado pelo Senhor, ele deixou de ser um perseguidor para ser um perseguido que morreria por Jesus. Ali também a gente entende que o inimigo queria lançar em Paulo agora, no coração de Paulo, o seu passado, mas Paulo pôde dizer pelo seu testemunho: eu já fui perdoado por Jesus, não há nenhuma condenação, como ele mesmo vai dizer aos romanos, para os que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando o inimigo quiser te acusar, você diz: o meu passado já foi perdoado por Jesus, e o meu futuro é lá na glória, nos céus, na presença do Senhor. Enquanto que o futuro de Satanás e dos demônios é lá no inferno, preparado para eles. Nós vamos desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus para sempre. Aí o texto bíblico diz que Paulo agora passa a ser um instrumento para cura e salvação, tanto do
pai do prefeito da ilha, que vai levá-lo lá, o Públio, até a presença do pai, que estava com uma febre terrível, fruto de uma disenteria. De fato, interessante a expressão bíblica aqui, disenteria, ou seja, uma situação da mais extrema do ponto de vista físico, de desconforto, de angústia. E agora Paulo é usado por Deus para curar a vida daquele pai lá do Públio, e outros agora enfermos na ilha vão até a presença de Paulo, e Deus os usa, e diz as Escrituras que foram dezenas e centenas curados e alcançados pelo Senhor. Eu pergunto, se Deus não permitisse que ocorresse o que ocorreu com a embarcação, Paulo passaria na ilha de Malta? O destino de Paulo era direto para Roma. Se você já foi ou estiver indo para uma ilha de Malta, fruto de lutas, de porventura vendavais, de ventos contrários, é porque Deus está conduzindo sua vida para abençoar muitas vidas na Malta da sua vida. Eu não sei qual é a sua Malta, mas Deus quer te usar lá para glorificar o nome dele. Ele vai te preservar, as pessoas dali serão alcançadas e abençoadas, e você vai continuar o seu destino. Seja qual for a sua Malta, quem está conduzindo é o Senhor, porque depois dali, eles celebraram com Paulo, colocaram Paulo numa embarcação junto com os demais, e Paulo seguiu para Roma, onde foi cumprir os propósitos do Senhor. Que assim seja sobre sua vida, no nome de Jesus. Ocorra o que ocorrer, as promessas e os propósitos e planos de Deus haverão de se cumprir, se você andar segundo a vontade de Deus, se você honrar o Senhor, se não se afastar do Senhor, nem andar segundo o propósito do mundo, da sua carne ou da sua vontade. E quem se preocupará e tratará da sua reputação é o próprio Deus. Paulo estava ali sossegado, sendo guiado por Deus, e Deus cuidou do mais na vida dele. Quem honra o seu nome é o Senhor através do seu testemunho. Continue firme, continue avante, sejam quais forem os ventos contrários, você chegará no porto que Deus tem reservado para você, no nome de Jesus. Vamos cantar a última estrofe junto neste momento, vamos ficar em pé? Mestre, chegou a bonança, em pazes o céu e o mar, o meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Louve ao Senhor com todo o coração. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu. Diga agora um ao outro de novo. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Só segue diante dos ventos contrários. Deus está cuidando da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. E você que acaso foi tocado pela palavra de Deus, entregue sua vida ao Senhor no dia que se chama hoje, nesta manhã. Seja qual for o vento que você esteja enfrentando, a tempestade, o vendaval, Deus está à frente da sua vida, da sua casa, da sua história. Talvez sejam ventos muito difíceis, tempestades pesadas, que eu nem imagino do ponto de vista de lutas contra o pecado, de batalhas, mas o Senhor está cuidando de você. Alguém que veio trazido pelo Espírito Santo aqui, ainda não se entregou ao Senhor, ou porventura esteja distante da casa do Senhor, e é tempo de reconciliar-se com Deus. Alguém que toma essa decisão diante do Senhor nesta manhã, se tiver alguém aqui, faça esse convite para não deixar a oportunidade de dar para você esta ocasião de se voltar para o Senhor. Se acaso tiver alguém aqui ou onde estiver, volte para o Senhor no dia de hoje. E você, meu irmão, continue confiante nas lutas, nas batalhas, nas adversidades, nos ventos contrários, que o Senhor está cuidando da sua vida. Nós vamos orar e depois nós vamos cantar a música Descansarei, e depois da música a gente faz
a declaração de fé. Nós decidimos na semana passada que vamos fazer a declaração de fé como o último ato de todos os cultos nossos. Para dizer assim, depois da declaração de fé, encerrou. A gente estava fazendo declaração de fé, depois música final, e às vezes algumas pessoas, uma quantidade razoável, saía. Então assim, vamos fazer declaração de fé, depois da música descansarei. Então vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos por tua palavra, te louvamos pela comunhão, pela adoração, aquilo que o Senhor ministrou para nós, naquilo que cada um precisa, necessita, dos seus desafios, fique como lição para a sua vida. De fato, nós podemos fazer nossa agenda, nosso planejamento, mas a última resposta vem do Senhor. E mesmo quando a gente não entende o caminho que o Senhor está a nos guiar, se estivermos diante de Ti, vivendo para a Tua glória e com o desejo de fazer Sua vontade, o Senhor nos guiará, mesmo que enfrentemos tempestades, algumas das quais dirigidas e permitidas pelo Senhor, será para que possamos fortalecer-nos na graça, no conhecimento do Senhor, na experiência contigo, para que a tua glória seja revelada e vidas sejam abençoadas através de nossas vidas. Então, eu consagro tua igreja, o teu povo aqui, onde estiver também ali no auditório 2 ou em casa, onde se encontrar, que essa palavra encontre guarida, encontre espaço para fortalecer esse coração que precisa tanto do Senhor. Alguns passando por enfermidade, alguns passando por adversidade, ou com parentes enfermos, diagnósticos difíceis e pesados, Senhor, no campo também financeiro, na vivência relacional. Eu peço a tua intervenção para que esse vento contrário, essa tempestade possa passar e a bonança chegue sobre essa vida, sobre essa casa. Dias melhores, dias de paz, e que eles possam ser usados em suas maltas, nos lugares que o Senhor levar, para que eles sejam bênção, instrumento de salvação, e sigam no destino que o Senhor tem para cada um. Assim te louvo por tua palavra e por esta manhã, no nome de Jesus.